Olá, tudo bem? Eu sou a acadêmica Luísa Munari Stor, curso Zootecnia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pelo campus de Marechal Cândido Rondon, Centro de Ciências Agrárias. Eu estarei apresentando meu trabalho intitulado como o efeito do jejum alimentar e da realimentação sobre a atividade das enzimas pancreáticas em frangos de corte, com a coautoria da Cíntia Eng, Tânia Luiza Koller, Giovana Silva e Liza da Cruz Arnold. Bom, então a ocorrência das miopias, como o peito amadeirado e as estrias brancas, em frangos de corte, ela está correlacionada com uma alta taxa de crescimento e uma alta taxa de porcentagem de rendimento de peito, aonde que na tentativa de reduzir essas ocorrências, essas miopias, tem sido avaliado o manejo da restrição alimentar, visto um controle nesse ganho de peso das aves. No entanto, essa prática do jejum alimentar e a realimentação, ela afeta a morfologia do trato gastrointestinal dessas aves, bem como os processos das atividades das enzimas, podendo afetar os processos digestivos a longo prazo. Wang e colaboradores em 2020 trazem que a restrição ela pode estar afetando a digestibilidade dos nutrientes, a atividade das enzimas digestivas, a abundância de transportadores de nutrientes e, consequentemente, no metabolismo desses nutrientes. Então, com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar as mudanças na atividade das enzimas pancreáticas em frangos de corte aos 21 dias de idade, submetidos a um período de jejum alimentar e posteriormente realimentados. Então, para esse estudo, foi realizado no Centro de Pesquisa em Avicultura, pertencentes à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, localizados na Estação Experimental Antônio Carlos dos Santos Pessoas, da Universidade Estadual, pelo campus de Marechal Cândido Rondon, onde que todos os procedimentos experimentais, eles foram realizados de acordo com as normas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, e também aprovados pelo Comitê de Ética de Uso de Animais da Universidade. Então, para tal, foram utilizados 42 frangos de corte, de 1 dia de idade, machos, da linhagem Kobe 500, onde que essas aves elas foram alojadas em um aviário experimental com ventilação do tipo túnel e iluminação fornecidas de acordo com a recomendação da linhagem, seguindo cada fase. Aos 21 dias de idade, 36 aves foram mantidas em jejum por 6 horas, sendo posteriormente realimentadas, aonde que essas aves receberam alimentação à base de milho e farelo de soja, seguindo as recomendações de Roston e colaboradores 2017. Antes das aves serem submetidas ao jejum, após 6 horas de jejum, após 2, 4, 6, 12 e 24 horas do início da realimentação, 6 aves por período amostrado foram abatidas por eletronarcose para a coleta do pâncreas. Cada ave foi considerada uma repetição, onde que os órgãos posteriormente foram congelados para estar realizando as análises posteriormente. Bom, para as análises, então, a atividade das enzimas pancreáticas foi determinada após o pâncreas ser homogeneizado em uma solução tampão de tris-HCl. A atividade da tripsina foi determinada pela hidrólise em pH 8.2 após a ativação do tripsinogênio, segundo Cacad e colaboradores em 1974. A reação ela foi interrompida com uma solução de ácido com uma solução de ácido acético a 3%, e também método similar foi utilizado para a determinação da quimiotripsina, segundo Erlanger e colaboradores, 1966. E também a atividade da lipase foi determinada.
Os resultados referentes à atividade das enzimas pancreáticas foram expressas em unidades internacionais por miligrama de proteína de tecido, determinados pelo método de Bradford, 1976, onde que os resultados obtidos eles foram submetidos à análise de variância da ANOVA, utilizando o teste de Dunnett. Também realizou-se análise de regressão entre os períodos avaliados. Todos os procedimentos estatísticos foram realizados utilizando o procedimento PROC-GLM do Programa Estatístico SAS Universitário ao nível de 5% de probabilidade. Bom, então, como resultados de discussão, na tabela 1, traz o efeito do jejum alimentar e da realimentação sobre a atividade das enzimas pancreáticas em frangos de corte, onde que, de acordo com os dados obtidos, a atividade das enzimas lipase, quimiotripsina e tripsina não foram influenciados, ou seja, P menor que 5%, nesse período de restrição alimentar, bem como não sofreram alteração durante a realimentação. Considerando a análise de regressão, não houve alteração na atividade das enzimas ao longo dos períodos avaliados. Então, o período de jejum, eles desencadeiam uma série de adaptações fisiológicas no animal para manter a homeostase nutricional do organismo. De acordo com Zeng e colaboradores em 2012, durante os períodos prolongados de jejum, os animais eles tendem a reduzir as funções digestivas, como, por exemplo, a atividade das enzimas, no intuito de conservar a energia. Segundo Wang e colaboradores em 2020, as aves submetidas em jejum de 12, 24, 36 e 48 horas e foram avaliadas a atividade das enzimas pancreáticas e após um dia de realimentação, aonde que os autores observaram que as aves submetidas em jejum por 24 horas tiveram uma maior atividade de quimiotripsina durante o período de realimentação, não havendo uma interferência das enzimas tripsina e lipase e também dos períodos avaliados. Nesse contexto, o curto período de jejum aplicado nesse trabalho não foi capaz de alterar a produção de enzimas, demonstrando que o organismo possui mecanismos para manter a homeostase fisiológica desses animais. Pinheiro e colaboradores, em 2004, submeteram as aves em restrição alimentar quantitativa por 7 dias, observando um aumento na atividade da lipase e da tripsina, imediatamente após o início dessa restrição. Os autores enfatizam que o organismo em restrição alimentar tende a aumentar a absorção intestinal, justificando o aumento na atividade das enzimas. Nesse trabalho, observou-se que a lipase e a quimiotripsina elas aumentaram após 6 horas de jejum. No entanto, não se diferenciou do período em que as aves estavam com um consumo à vontade. As diferenças encontradas nos trabalhos demonstraram que as respostas fisiológicas elas são dependentes do tempo de duração do período de restrição, bem como da idade dos animais. Bom, então podemos concluir que o jejum de 6 horas ele não foi capaz de alterar a produção das enzimas lipase, quimiotripsina e tripsina dos frangos de corte aos 21 dias de idade, demonstrando então que o organismo possui mecanismos para manter a homeostase fisiológica das aves. Então, gostaria de agradecer à Fundação Araucária pela concessão da bolsa e todo o apoio durante esse estudo, à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ao grupo do qual faço parte, Gemada, e a todos pela atenção. Muito obrigada.